todas e a todos. Eu sou Lorena Narciso, sou procuradora da Fazenda Nacional desde 2016 e atualmente estou cedida ao Ministério da Fazenda. Estou atuando como assessora na assessoria especial do gabinete do Ministro de Estado da Fazenda. Moro atualmente em Brasília. Bom, eu quero inicialmente parabenizar pela iniciativa da Escola da AGU por esse projeto, conheço o autor. É realmente uma iniciativa muito importante para a nossa carreira. E hoje eu venho apresentar o meu livro, que é fruto da minha dissertação de mestrado, Racismo e Sexismo na Tributação Brasileira sobre o Consumo. A minha dissertação que eu defendi em 2022, no IDP de São Paulo. Foi um mestrado que eu fiz em Direito, Justiça e Desenvolvimento. Foi uma temática que eu estudei a partir de um grupo de estudos, o Grupo de Estudos Tributação e Gênero, uma parceria da faculdade da FGV de São Paulo com o movimento Tributos a Elas, da PGFN, desde 2020. E a partir desse grupo eu pude ter maior contato com essa relação que muitas vezes muita gente não conhece, que é a relação entre tributação, gênero e raça. Então, por ser uma mulher negra, uma mulher preta, nordestina, de Mossoró, do Rio Grande do Norte, eu me interessei muito, ou seja, eu sou uma tributarista negra, então tratar tributação, gênero e raça eu achei que fazia totalmente sentido. E a partir daí desenvolvi meus estudos por meio do mestrado e desse grupo de estudos. No meu livro, por ser um mestrado interdisciplinar, eu quis justamente demonstrar o quanto os tributaristas deveriam se aproximar das outras ciências humanas, então da sociologia, da história, assim como eu achei interessante trazer também elementos do direito tributário para as outras ciências humanas. Então eu quis escrever a partir de uma linguagem simples, para que também a própria população, que muitas vezes enxerga o direito tributário como algo difícil, que não dá para entender, que é uma relação meramente arrecadatória. Então eu quis trazer essa abordagem um pouco mais diferente para aproximar também a sociedade de uma forma geral. Então a ideia é demonstrar o quanto o direito tributário não é neutro, diferentemente do que algumas doutrinas do direito tributário afirmam, mas é, na verdade, uma ferramenta política que pode auxiliar e deve, na verdade, na diminuição de desigualdades. Então, a ferramenta de diminuição de desigualdades, de atuação na política, na economia. Então, é muito importante que a gente entenda o poder que a tributação tem, não meramente apenas com esse viés arrecadatório. No livro, basicamente, eu faço essa divisão em duas partes. Então, na primeira parte, eu trago justamente a ideia do que é o racismo estrutural, do que é o feminismo negro, trago, então, autoras e autores fora do direito. Então, por exemplo, na parte do racismo estrutural, eu trago o sociólogo Florestan Fernandes, muito importante por abordar essa temática, assim como na parte do feminismo, que eu trato do sexismo, do patriarcado, eu trago feministas negras como a Lélia Gonzalez, como a Bell Hooks, justamente para demonstrar o quanto as mulheres negras se diferenciam em relação aos demais grupos sociais. Isso eu quis deixar bastante claro no meu livro, de que existem diversos grupos sociais. Então, as mulheres negras, nós falamos que elas estão na base da pirâmide social. Então, está abaixo das mulheres brancas, dos homens negros e principalmente dos homens brancos. E eu faço essa demonstração por meio de dados, seja do IBGE, do IPEA, de outros institutos, demonstrando que são as mulheres negras que ganham os menores salários, que são as mais pobres, as mais extremamente pobres, que estão no maior índice de analfabetismo ou até mesmo de informalidade no trabalho. Então, depois que eu faço todo esse apanhado da relação do quanto o racismo e o sexismo impactam a vida das mulheres, e principalmente das mulheres negras, eu venho com a segunda parte tratando propriamente do direito tributário. Então, na parte do direito tributário, eu falo um pouco dos princípios, então, da capacidade contributiva, da equidade, e a partir daí eu trago conceitos que eu entendo que são importantes para entender o funcionamento do sistema tributário nacional. Então, eu falo um pouco de progressividade, de regressividade, que são termos muito importantes
porque eles nos fazem entender as diferenças entre os tipos de tributação. Então, por exemplo, no Brasil, ao a gente visualizar as bases de incidência, a gente pode entender que no Brasil prevalece a tributação sobre o consumo. Então, quando eu compro uma caneta, quando um milionário, por exemplo, compra uma caneta, aquele valor é o mesmo, independentemente da renda. E também há as outras bases de incidência, que é a base sobre a renda e sobre também o patrimônio. E aí, quando a gente faz uma análise, até mesmo a partir de dados da Receita Federal, que são divulgados anualmente, a gente percebe que a tributação brasileira ela incide mais sobre bens e consumos do que o restante dessas bases de incidência que eu mencionei, né, que é a renda e o patrimônio. Então, ao fazer isso, aquelas pessoas que ganham menos, como no caso das mulheres negras, elas utilizam da sua renda proporcionalmente mais do que uma pessoa milionária. Então, de forma desproporcional, as mulheres utilizam sua renda, como as mulheres negras oferem uma renda menor do que outras pessoas, elas gastam mais do que elas ganham para comprar bens e serviços, bens de consumo. Então, nesse caso, eu concluo o meu livro falando que o sistema tributário brasileiro ele foi construído nesses moldes, ou seja, prevalecendo a tributação sobre o consumo, ao invés da tributação sobre a renda e o patrimônio, que são tributações progressivas, ou seja, quanto mais você tem uma renda, maior a tributação que você paga. Esse sistema ele foi construído desse formato para que o poder pudesse permanecer nas mãos das mesmas pessoas de sempre, que são os homens brancos, e para que as pessoas negras, principalmente as mulheres negras e as mulheres de uma forma geral, sempre estivessem à mercê, ou seja, não pudessem ascender socialmente, não pudessem deter o poder, não pudessem ocupar espaços, seja de liderança, seja no governo. Então, graças a esse modelo de tributação, desse sistema tributário, é que hoje temos, a tributação acaba sendo um catalisador dessas desigualdades de gênero e raça. É importante frisar que o meu livro ele foi escrito antes da aprovação da reforma tributária sobre o consumo, então eu só trago uma pincelada sobre a reforma tributária, até porque o grande objetivo dele, de fato, foi trazer como é que se dá, como é a estruturação da tributação. Por fim, o meu livro ele pode ser adquirido na própria editora, que é a editora Arraiz, e também pela própria Amazon também, em que há disponível tanto ele fisicamente quanto o e-book. Ele tem servido muito para eu participar de eventos, trazer esse tema para os mais diversos congressos, palestras. Então, tem tido uma aplicabilidade prática muito grande. Estou muito feliz com esse resultado. Inclusive, pelo próprio IDP São Paulo, que foi onde eu estudei, eu recebi recentemente um prêmio de mérito profissional, justamente pela utilização desse livro nas minhas atividades. E também, em 2022, ele ganhou o prêmio de melhor dissertação em transformações, inovações e soluções jurídicas. Então, é um presente para mim estar aqui com vocês, poder falar um pouco desse livro, mas principalmente trazer um pouco dessa importância que a tributação tem para tratar, para se relacionar com as desigualdades de gênero e raça, e convido a todos e a todas para entender e se aprofundar mais sobre essa temática. Muito obrigada.